Olha só, como é que você consegue discernir se o seu problema que você vive, ele é natural ou ele é espiritual? Como é que você descobre se você vive num reino dividido? E por que é que geralmente uma pessoa que ela já vive problema que ela é de geração, ela cai mais na vida dos netos do que na vida dos filhos? Então, geralmente, quando uma pessoa é espírita, ela não consegue acreditar assim. Quando ele é teólogo, ele também não consegue ver assim, ele não consegue acreditar dessa forma. Então, Deus explica que devido à ignorância dos pais, o problema que ele é de geração, ele vai para a vida dos filhos. Mas na maioria das vezes, ele cai mais pesado na vida dos netos. Então, por isso você consegue ver pela visão, porque é que quando uma pessoa ela trabalha com bruxaria, com feitiçaria, é justamente os netos daquela pessoa, quando ela é espírita, né? Quando ela já ganha dinheiro no pecado, é justamente os netos que sofrem a maldição, o problema que ele é mais pesado. Por que Deus ensina que é dessa forma? Porque é que para você discernir o problema, você precisa ter 3 experiências na mesma área. Então, uma pessoa que ela tem problema na área na área financeira, um exemplo. Você quando tem problema na área financeira, geralmente abala o emocional, abala o casamento, né? Quer dizer, um problema abala na vida do outro problema. Quando abala a área financeira, abala o casamento, abala o sexo, a relação da pessoa, abala todas as áreas da pessoa. Então, para que você aprenda a discernir, fazer um mapeamento, que tipo de problema é que você vive, se ele é um problema geracional ou um problema que foi gerado, que você gerou na sua vida, você tem que aprender a mapear. Então, geralmente, quem teve pais, quem teve vô ou vó, que são bruxos, né? O problema, ele cai mais na vida dos netos, e é o que eu vou explicar aqui para que você entenda, porque é quando você vê uma pessoa que ela é bruxa, que ela anda no espiritismo, é mais os netos que vão para os vícios, que vão para o roubo, que caem no mundo da prostituição, que vive na fornicação, são mais os netos. Então, a pessoa que ela está envolvida nesse contexto, ela não quer muito saber porque ela não acredita dessa forma. Eles dizem que tem o livre-árbitro. Então, eu vou explicar para você como é que você aprende a mapear. Como é que você aprende a discernir se o problema é natural, causado pela sua negligência, ou se o problema geralmente foi os seus avós que plantou. Porque se foi os seus avós que plantou, você vai precisar ter 3 experiências na mesma área para que assim você consiga acordar. Então tem pessoas que não têm essa oportunidade de ser frustrado, travado 3 vezes na mesma área. 3 vezes na área financeira, né? Quebrou 3 vezes, 3 casamentos frustrados, 3 doenças repetitivas na mesma área. Então tem pessoas que não conseguem se acordar, não conseguem acreditar em poder de palavra, em Bíblia, em sonhos, não conseguem ter a revelação do Espírito. Então Deus explica que geralmente esse tipo de pessoa, ele vem de uma linhagem espiritual que é lá da 3ª geração, que é por isso que são os netos que sofrem a maldição mais pesada. Então eu acredito que você já conheceu pessoas da bruxaria que tem neto que é traficante, neto que é agiota, neto que ganha dinheiro com o pecado e ele não tá nem aí se é errado, se é pecado, e vive na fornicação, vive na prostituição. Quando você vai mapear a vida daquela pessoa, ele teve uma avó na bruxaria, um avô na bruxaria, e ele, para conseguir se alinhar, ele teve que correr, tomar um partido para alguma religião, já geralmente porque já vivia a maldição. Para que você entenda o que significa esse reino dividido, né? Então, lá na época de Nabucodonosor,
quando Deus usou Daniel, que Daniel de escravo foi para governador, devido ele saber discernir sobre sonhos. Então Nabucodonosor ficou perturbado de um sonho que ele teve, e nem bruxos, nem astrólogos, nem magos sabia revelar sobre o sonho que Nabucodonosor teve. Então foi o que aconteceu. Chamaram Daniel, Daniel pediu 24 horas para ele, para discernir sobre o sonho, e Daniel muito bem discerniu. Daniel falou para ele sobre o sonho. Mas você acredita que Nabucodonosor acreditou? Muito bem, ele promoveu Daniel de escravo para governador. Ele acreditou, mas ele não conseguiu entender. Nabucodonosor não entendeu a revelação. E aí o que aconteceu? Todo mundo viveu o problema que ele era de geração. Nada foi mudado, porque muito bem ele ouviu, acreditou, mas não conseguiu entender a revelação. Então é por isso que você tem que entender que nível de problema é que uma pessoa ela vive quando ela já vive ganhando e perdendo. Quando uma pessoa ela já vive ganhando e perdendo, se ela teve pais, avós, né, que andou na bruxaria, geralmente esses pais que andam na bruxaria vai dizer, né, você tá ganhando e perdendo porque não busca Deus, porque não busca uma religião. Sua vida tá travada por isso, por aquilo. Ele diz entender os avós que andam na bruxaria, né? Os pais que andam, mas já as pessoas que vão chegando na nova geração não acreditam muito assim, não quer entender, não quer saber. Então Daniel, ele foi usado e foi promovido de escravo para governador, mas não quer dizer que Nabucodonosor acreditou na própria visão. Não acreditou no sonho, não soube discernir nada pela visão, para que você entenda. Então em Daniel 2:37, Deus explica aqui o que é um reino dividido. O que quer dizer uma pessoa que ela vive num reino dividido. Para que você entenda o que é esse problema de geração que ao ponto de cair mais forte lá na vida dos netos. Quer dizer, teólogo não crê nisso. Mas é exatamente isso que está escrito aqui em Daniel. Para que você entenda, Daniel disse: Tu, ó reis, é rei de reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E o terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como um ferro, pois como um ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Veja bem para que você entenda essa revelação do que é um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, quando Deus está explicando aqui sobre o ferro e o barro que não dá liga, não se mistura, misturado com semente humana, são pessoas bravas, né? Pessoas fortes, pessoas que não cedem por nada, para outro tipo de pessoa, que já é aquela pessoa maleável, que ela se molda, ela se muda para se encaixar no padrão de outra pessoa. Então Deus diz: o ferro
O ferro e o barro não dá liga. E misturado com uma semente humana. É isso que Deus está explicando. Quer dizer, nada é mudado naquela geração. Então, quando Deus explica sobre um sistema babilônico, para que você entenda, por que é que esse problema, quando ele é de geração, geralmente ele cai mais na vida dos netos do que na vida do filho. Às vezes você conhece uma família que diz assim, eu não me prostituí, mas os meus filhos se prostituem. Quer dizer, quando você vai olhar, os avós andavam na bruxaria, ganharam dinheiro com o pecado, ilícito. É isso que Deus está explicando. Então, se une pessoas com uma razão, com um propósito. Então, não sei se você já viu casos de alguém, você dizer assim, meu Deus, um homem tão bom. Esse homem é um homem calmo, um homem paciente, e a mulher tão bruta, né? Às vezes você conhece pessoas que dizem assim, um homem tão honesto, tão trabalhador, um homem decente, um homem que não gosta de problema. Já a mulher é totalmente problemática, compra e não paga, dá calote nas pessoas e aquele homem sai ali apaziguando, pagando, deixa quieto, resolvendo os problemas. E quem tá de fora diz, meu Deus, como é que vive uma pessoa assim? Como é que vive uma pessoa? É isso que Deus estava explicando aqui em Daniel. Como é que vive uma pessoa assim? O ferro misturado com o barro. Então, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão, não dá liga. Isso já é um problema que ele é de geração. O que quer dizer um sistema babilônico? Os seres humanos, geralmente, ele escolhe por sistema babilônico. Quer dizer, pessoas que diz conhecer as outras por fora. O sistema babilônico quer dizer pessoas que conhecem as outras por fora, pessoas que adquirem ter conhecimento e preza pelo conhecimento e diz ter discernimento apenas pela visão. Então Deus escolhe pessoas não por critérios humanos. A Babilônia escolhe pessoas com critérios da Babilônia, critérios humanos. Vamos ver qual é o conhecimento que você tem, em que você pode ser útil aqui no meu reino, né? Assim, o mundo gira assim. Então, aquela pessoa, ela fala muito eloquentemente, ela fala muito bem, ela é muito inteligente. É filha de quem? Qual é a profissão? Trabalha com o quê? Vamos ver em que área você é útil. O sistema babilônico, ele trabalha nesse sistema. O sistema do reino, ele escolhe pessoas não por padrões humanos, e sim pelo coração, pelo sentimento da pessoa, pelo que a pessoa é capaz de abrir mão. Então, quem vive no sistema da Babilônia, ele não quer abrir mão de nada. Ele não quer entender nada. Geralmente, ele acredita ter conhecimento e foge desse tipo de conhecimento aqui. Então, quer dizer, na maioria das vezes, você vê pessoas que têm muito dinheiro, muitos bens, como eu já conheci muitas pessoas, né? Pessoas que, por exemplo, que têm 10 casas, mas o filho é morador de rua. O filho é morador de rua. É isso que Deus explica numa pessoa que ela vive num reino dividido. Quer dizer, uma pessoa que ela é muito boa e a outra é muito agressiva. Quer dizer, o ferro com o barro não dá liga, mas eles vão se encaixar, eles vão entrar nesse padrão humano, né? Com a semente humana, eles vão tentar para dar liga, mas mesmo assim você vai perceber, quando uma família é de um reino dividido, que ali não dá liga. Não se liga. Então, geralmente, quando uma pessoa ela vem da feitiçaria, dessa base disfuncional, quando alguém vai dizer, fulano, você não percebe que essa sua religião, né, traz uma desunião para os seus filhos, né? Nada. Eles sempre vão justificar e vai dizer, a culpa não é minha. A culpa são sempre dos filhos. Eles sempre dizem isso, né? Então, você percebe que na religião dificilmente você vai conhecer um sacerdote religioso
que anda na bruxaria, na mesa branca, na feitiçaria, para ele não ver os filhos dele sofrendo um problema que já é de geração. Mas eles não creem assim. Eu já vi vários, né? Várias mães de santo, pai de santo ter problema com os filhos e eles sempre culpar os filhos e dizer, os meus filhos que não querem me obedecer, é os meus filhos que não querem a religião, e a maioria deles você percebe que a maioria botam para ser ladrão, prostituta, ganhar dinheiro no pecado. A maioria dessas casas de sacerdote que são idólatras, da linha já mais pesada, né? Eles vê o problema, a maldição. Eles vê aquele problema ali. Os filhos no tráfico, que corre de uma cidade para outra, que se esconde, que ganha dinheiro ilícito, que vai para prostituição, mas eles estão ali com a mente cauterizada, tentando trazer aquele filho ou aquele neto, a maioria das vezes o neto, né, para cuidar da área espiritual daquela pessoa. E eles dizem que todo mundo tem o direito ao livre-arbítrio. A gente não pode tratar uma pessoa que não quer ser tratada. Quer dizer, eles não acreditam na Bíblia. Eles dizem que todo mundo tem esse direito a esse livre-arbítrio, e não é que eles não estejam vendo a maldição, é que eles não têm aquilo como um mal. E ele simplesmente vai justificar. Qual é a culpa que eu tenho do meu filho não querer cuidar da área espiritual dele? Qual é a culpa que eu tenho dos meus filhos ir para o tráfico, ser ladrão, né, bater na mulher dele? Para eles sempre têm razão. Então Deus explica que esse reino é totalmente dividido. Eles não acreditam em revelação, não acreditam em poder da palavra, não acreditam em sonho, não acreditam em nada. Então Deus explica, se junta o ferro com o barro, mas não dá liga com a semente humana. É simplesmente questão de tempo para que essas pessoas tenham esse tipo de revelação. Então você vê, é visível pela visão, pessoas que têm tudo. Aparentemente elas têm tudo, mas elas vê justamente é o neto ir para a prostituição, ir para o roubo, ir ganhar dinheiro ilícito, mas eles não estão nem aí. E Deus explica isso no manual. Eles não ligam para o problema que ele é de geração. Já aquela mãe ou aquele pai que está no meio, muitas vezes o pai ou a mãe é espírita, é feiticeiro, a mãe que está no meio entra numa religião, busca uma satisfação, mas se ela não buscar entender o que é esse problema de geração, quando ele está vendo o problema e ele não é tratado, ele apenas vai saber julgar. Ele não vai saber tratar, porque são pessoas que não querem abrir mão de nada. Por quê? Porque ele já vive num sistema babilônico. E quando uma pessoa ela vive num sistema babilônico, ela vive pela visão. E Deus explica isso. A pessoa ela já vive pelo que vê. Então ela quer o quê? Conhecimento. Ela não preza por entendimento, ela preza por conhecimento. Então esse tipo de pessoa você vai perceber que eles são assim. Geralmente eu conheço pessoas, né, que têm hotéis, mas tem um filho ou um neto morador de rua. Pessoas que têm 10 casas, mas tem um filho que é morador de rua, ou tem um neto que é morador de rua. Pessoas que têm muitos bens, muitos imóveis, família muito bem estruturada, mas tem aquele neto ou aquela neta que vira ladrona, que tem que abandonar tudo, sair da cidade corrida para não morrer na mão das pessoas. Por quê? Porque a maldição caiu ali naquela pessoa. Então, eles não acreditam assim, não vê assim, não querem ver assim, porque eles vivem no sistema babilônico. E quando uma pessoa ela vive no sistema babilônico, elas não conseguem nem sequer associar a razão da visão. Eles não conseguem associar que quando uma pessoa ela é abalada financeiramente, na maioria das vezes,
O problema que ele é financeiro, ele vai para o emocional e vai para o sentimental, abala o casamento, destrói o casamento e assim sucessivamente. Um abala o outro que abala o outro. Então, como é que eles não conseguem crer que da vida dos pais, dos avós, foram para os netos, para os filhos e depois foram para os netos? Porque é justamente o que Deus explica. Isso é um reino dividido. Entende? Então, esses critérios humanos, eles dizem assim, eles tratam as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. As pessoas que vivem o sistema babilônico. Você percebe que esse tipo de pessoa, eles tratam bem as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas podem proporcionar e não pelo que elas são. Elas não querem saber o que as pessoas são. Pessoas que ela ama coisas, ela jamais vai conseguir amar pessoas. Pessoas que ela ama coisas, jamais elas vão conseguir abrir mão de coisas por pessoas. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, eles criam um sistema. Como é que a gente vê as coisas? Então, você percebe de pessoas que pode ter uma rede de empresa, mas tem uma... Geralmente, quem vem da bruxaria, você vai perceber que tem pessoas doentes mentais na casa, pessoas que são loucas naquela casa, pessoas que enterram filhos naquela casa, pessoas que andam no espiritismo. Você vai perceber que existe esse problema. Mas o que é que eles dizem? Ou eles tentam trazer para a religião, para trazer uma satisfação, ou eles vão dizer, eu não tenho culpa disso. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho culpa, como eu já conheci muitas mães de santo. O filho é ladrão, o filho é traficante, o filho ganha dinheiro ilícito e eles vão dizer, a gente não manda no livre-arbítrio, a gente só pode tratar da área espiritual de uma pessoa quando ela quer. Quando aquela pessoa quer. Mas quando você vai olhar como é o sistema de padrão humano da Babilônia dessa pessoa, que ela vive apenas pela visão. Ela vive por critérios humanos. Ela vive por conhecimento. E o que quer dizer viver pelo conhecimento? É dizer, eu conheço muitas coisas. Eu sou aquela pessoa viajada, rodada, experiente, eu já vi de tudo. Então, ele vive por conhecimento, mas sem entendimento. Então, são pessoas que vivem sistema babilônico. Não vai existir revelação ali, não vai existir profecia ali. Para eles não creem em nada disso. Eles não creem em profecia, eles não creem em sonho de revelação, eles não creem em nada pela visão. Eles vão buscar uma razão para aquilo que ele está vendo. Porque ele quer dizer que as pessoas têm um direito a esse livre-árbitro. Mas quando você se aprofunda nesse tipo de conhecimento, o que quer dizer um sistema babilônico é a pessoa viver por uma razão própria, pelo sentimento próprio. É uma pessoa que quer viver se dando razão, é uma pessoa... Veja que Nabucodonosor, quando mandou chamar os mestres, os astrólogos, numerólogos, bruxos, ameaçou todos. Se não adivinhar o meu sonho, eu vou matar, eu vou exterminar. Foi quando Daniel veio e revelou. Mas com a revelação de Daniel, ele promoveu Daniel. Ele disse acreditar em Daniel. Mas o que foi mudado na vida de Nabucodonosor? O que foi a revelação de Daniel? O que foi que ele entendeu ali daquela revelação? Daniel disse, você é rei e é cheio de glórias, é um homem abençoado, seu reinado vai durar muito, mas o segundo reinado não vai ser bom como o seu, e o terceiro reinado vai vir, e assim, e falou, e ele não entendeu nada. A maldição da geração já estava ali. Nabucodonosor não quis saber sobre o Deus de Daniel. Se sentiu acalmado, se acalmou porque estava perturbado, sem conseguir dormir, sem conseguir entender a revelação do sonho. Muito bem, se acalmou, mas não quis saber sobre o Deus de Daniel. Promoveu Daniel, viu que Daniel era sábio, quero esse homem como governador, porque ele acertou o meu sonho, adivinhou o meu sonho, mas nada mudou. Foi exatamente
o que Daniel tinha dito para ele. Seu reinado vai durar muito, mas segundo o seu reinado vem outro reinado que não vai ser inferior ao seu. Depois vai vir o terceiro reinado que vai ser mais duradouro, mas também não vai ser igual ao seu. E ali Daniel saiu revelando o sonho, que queria dizer os pés, a cabeça de bronze, o peito de ferro. E aqui no final você entende o que Deus estava revelando. Pessoas que são, como eu expliquei para você, como é visível você vê, né? Pessoas que o homem é muito bom pagador, é um homem responsável, um homem calmo, mas pega aquela mulher que ela compra e não paga, é uma mulher bruta, que não respeita ninguém, e ele tá sempre, deixa disso, deixa quieto, e as pessoas ficam impressionadas de ver. E diz assim, meu Deus, como é que pode um homem tão bom viver com uma mulher tão ruim dessa? Eu já conheci várias pessoas assim, várias famílias assim. Um homem que ele é honesto, apaziguador, um homem bom, aparentemente justo, mas que mora com aquela mulher que não paga ninguém, que não respeita ninguém, que não valoriza ninguém, e os dois ali. É o que Deus explicou ali. O bronze, a pessoa que ela é de ferro, né? Com o barro não dá liga. Não vai dar liga. Isso é um reino dividido. E sempre quando o reino ele é dividido, em todo momento a pessoa vai ver e ela não vai conseguir entender. Ela vai ouvir e ela não vai conseguir discernir. Na maioria das vezes, o mal, quando ele é de geração, ele cai mais em filhos que é filho único. Um mal que ele é muito pesado, e Deus explica isso no manual. Um mal que ele é muito pesado e que ele é de geração, ele cai mais no filho primogênito ou naquele filho que ele é filho único. Não tem como dividir o problema que ele é de geração. A pessoa ignorou a visão, o problema passou pela pessoa que ele é, da primeira geração, foi para a segunda geração, e aí você vai ver nos netos aquele problema. Quando é que você percebe que um problema ele é de geração? Quando tem tudo para dar certo e o problema, aquilo que era para dar certo, de repente, sem explicação, deu errado. Quer dizer, pessoas que estudam nos melhores colégios particulares, que tem de tudo naquela família, que os pais fizeram tudo pelaquela pessoa, mas aquela pessoa ela não exerce a profissão, ela não respeita ninguém. Quer dizer, é visível que você vê que o problema ele é de geração, mas pela pessoa não crer assim, não entender assim, por quê? Porque já vive nesse tipo de reino que ele é dividido. É isso que Deus explicou aqui. Que vive cada um por si, que vive um sistema que ele é babilônico. Então, quando é que você começa a discernir sobre esse sistema babilônico? Quando a pessoa ela passa por 3 vezes o mesmo ciclo de problema na mesma área. E principalmente quando aquele ciclo de problema que ele é de uma área, ele passa para outra área. Quer dizer, o problema não era financeiro, porque agora ele foi para o problema sentimental, emocional, afetivo do casamento. Então tem pessoas que naturalizam isso. Ah, porque a gente só vale o que tem, isso é o sistema do mundo, só me valorizava quando eu tinha. Quer dizer, abalou ali o financeiro, desestruturou a vida da pessoa por inteiro. Desestruturou a casa toda daquela pessoa. Porque ela não entende o que é esse sistema babilônico. Entende? O que é um reino dividido. Tem pessoas que não entendem, mesmo vendo. Ela tá vendo. Então, abalou uma área, abalou todas as áreas da vida daquela pessoa. Afetou todas as áreas. Porque ela não acredita que o problema que ela está vivendo, ele é espiritual e não natural. Então, ele está sempre tentando resolver da forma natural. Porque ele não entende o que é esse sistema babilônico. Então, na maioria das vezes, pessoas que vêm de família de bruxaria, que teve avó ou avô que é bruxo, a maioria das vezes, a maldição ela cai na vida dos netos. Os pais, ele pode ter feito o que fez, o que quiser,
para educar aqueles filhos não conseguem exercer a profissão, tem a área sentimental abalada, afetiva abalada, entra nos vícios. Então, a maioria das vezes, o que mais você vê é a pessoa dizer assim, vou buscar a Deus para botar uma mulher na vida do meu filho. Para os meus filhos sair da droga, para os meus filhos sair da prostituição, tentar alinhar aquela pessoa ali com outra pessoa, para que assim vê se dá liga, vê se resolve. Na maioria das vezes você vê que esse tipo de pessoa, ele esconde o defeito dos filhos, para ver se dá certo ali com aquela mulher, né? Porque estando com uma mulher, sai mais do perigo de estar embalada, de estar com amizade, de estar usando droga, tá entendendo? Porque ele já vive num sistema babilônico, então ele vai tentar resolver, apaziguar, mas não se mudar. Ele não precisa mudar. Então é isso que Deus explica. É um sistema dividido, é um reino dividido, não quer perder, não quer abrir mão de nada, não quer entender nada. Então o reino da Babilônia, ele trabalha com conhecimento. O reino de Deus, não, ele trabalha com entendimento. Você precisa entender como é que funciona o mundo espiritual, para que assim você aprenda a crer no mundo espiritual, no reino do que Deus explica. Então, o reino da Babilônia, ele escolhe pessoas por critérios humanos. O reino de Deus, ele não escolhe pessoas por critérios humanos. Ele escolhe por pessoas que já sofreram, já perderam, já entenderam alguma coisa, abriu mão de alguma coisa, quis renunciar, quis entender que a pessoa não é feliz pelo que tem, e sim pelo ser, pelo entender. Então, o critério da Babilônia não, ele é pelo conhecer. Você percebe que quem vive por sistema babilônico, ele vai dizer, eu conheço muitas mulheres, já vai bater papo com o conhecimento que ele tem. Conheço muitas mulheres, conheci muitos homens, eu sei de tudo. É aquela pessoa que diz entender tudo. Mas, quando está sofrendo o problema da geração dele, ele vai apenas justificar e dar uma razão. Que é justamente isso que a maioria dos espíritas faz, né? E qual é a culpa que eu tenho? Não tenho culpa do meu filho roubar, não tenho culpa do meu filho ir beber e usar droga. Eu falei, eu ajudei, eu tento ajudar até na área espiritual, mas ninguém obriga ninguém. Por quê? Porque não crê no que Deus explica. Porque não crê. Então aquela maldição, aquele problema que ele é de geração, ele cai mais na vida dos netos de que na vida dos filhos. Ele cai mais na vida daquele que é filho primogênito, filho único, de que naquele que tem uma família com mais filhos. Quando tem mais filhos, às vezes se divide o problema mais no filho primogênito e mais amenizado, o filho mais novo é que consegue prosperar, é o mais estabilizado emocional ali. É a pessoa mais capacitada, mais eloquente ali. Mas se você esquadrinhar o que é um problema de um reino dividido, o que é um problema de geração, de pessoas que vêm de uma base de bruxaria, de feitiçaria, então quando eles estão vendo o problema na vida dos netos, eles não acreditam assim, eles não veem assim. Da mesma forma de pessoas que ele vive um problema na área financeira e de repente começa a abalar a área sentimental dele, desestrutura tudo. Ele não acredita que isso é espiritual. Ele não vê assim, ele não entende assim. Ele diz, devido a gente ter poucas condições, por isso vive brigando. Vive brigando, vive preocupado, vive ansioso, vive porque ele não entende assim, ele não busca o conhecimento do reino de Deus. Ele busca o quê? Apenas o conhecimento. O sistema da Babilônia. Vamos conhecer, vamos saber, vamos querer entender pela visão, sem querer entender a razão. Quando eu comecei a buscar esse tipo de conhecimento, que eu me aprofundei, que Deus abriu os meus olhos espirituais, a pessoa que Deus mandou eu pegar 5 mil e dar na mão dela para ela pagar outros agiotas, veja que uma pessoa que ela é agiota, além dela perdoar as pessoas, isso já é um milagre. Que a agiota não perdoa ninguém, né? A agiota ameaça. A agiota envolve outras pessoas para receber o dinheiro. A agiota toma o que a pessoa tem. Além de eu perdoar, eu peguei outro dinheiro para dar a essa pessoa, para a pessoa pagar.
outros agiotas. Mas aí o que aconteceu? A pessoa veio conversar comigo que ela estava vendo agora problema na área afetiva dela. Ela disse, mulher, eu tô sem entender nada, até o meu marido, eu não tô conseguindo ter relação com ele. Eu tenho um nojo de olhar para ele, eu tô com raiva dele. Eu disse a ela, você jejuou pela sua área afetiva? Você jejuou pelo seu casamento? Ela tinha jejuado apenas pela área financeira dela. Foi quando ela descobriu que estava totalmente endividada, que tinha pegado dinheiro com a agiota para pagar outra agiota, que a pessoa está cega nas trevas, ela acredita que está sendo ajudada ali. Onde ela está morrendo é justamente ali. Está cega. A pessoa não consegue discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Então, quando ela veio falar da vida pessoal dela, da vida afetiva dela, conjugal dela, eu disse, a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com ela. Quer dizer, acabou o libido, acabou o amor, acabou a admiração, acabou o afeto pelo marido. Por quê? Porque o mundo espiritual saiu daquela área. Deus ajudou na área financeira? Ajudou. Mandou eu perdoar, mandou eu dar dinheiro a ela. E o que foi que o mundo espiritual fez? Abalou a área sexual dela. A área afetiva. Ele sai daquela área e vai para outra área. Ela disse, eu tô que não aguento, eu tô que não suporto. Exatamente o que tinha acontecido comigo. Abalou a área. Abalou a área sentimental. E olha que ali estava sendo resolvido. O natural era para a área sentimental dela ter abalado quando ela viu a bagunça financeira. Mas quando ela viu, logo depois Deus resolveu. Como assim? Assim, depois de ter resolvido, agora ela estava abalada na área sentimental. Perdeu o libido, começou a ter nojo do homem, não conseguia olhar para o rosto do homem. Aí eu falei para ela, você jejuou? Ela, não. Ou tinha jejuado apenas 3 dias, uma coisa assim, ela falou. Eu digo, pois é, você vai ter que jejuar como eu jejuei. É 21 dias pelo seu casamento. Porque agora se você não jejuar pelo seu casamento, vai abalar o seu casamento. Porque o mundo espiritual, ele tem poder de abalar tanto numa área como na outra área. Deus resolveu uma área, agora a outra área dela estava totalmente desestruturada, totalmente desalinhada, totalmente abalada. E ela tendo que fingir ali. Não podia brigar, não podia expor o sentimento, ficou sem entender. Foi quando ela passou a jejuar e resolveu, como resolveu na minha vida também. Eu refiz o jejum, quem vem acompanhando os conteúdos tá entendendo do que eu tô dizendo. Eu refiz o jejum de 21 dias, porque no segundo Deus não tinha recebido. E Deus disse, não recebi. Porque você foi beber jejuando e eu não sabia que não podia. E eu disse, Deus, como é que não pode se o Senhor recebeu? Ele disse, eu recebi o primeiro para lhe socorrer. Mas você bebeu sabendo que não podia beber. E eu não recebi o seu jejum. E eu vi a minha área sentimental, emocional, o libido abalado. Abalado. Quer dizer, o mundo espiritual, ele tem esse poder. Por isso que dificilmente uma pessoa que ela vive no sistema babilônico, ela vai ver a área afetiva dela, a área emocional dela, sentimental, afetiva, com casamento, sempre está alinhado os dois. Área profissional, financeira e sentimental. Uma pessoa que ela já vem nesse sistema, que se o problema caiu na vida dela, a maldição, que era a vida dos avós, caiu na vida do neto, ele vai ver problema nessas áreas. É difícil você ver um neto de bruxo, para ele não ter vícios, não viver na fornicação, não viver na prostituição, não viver ganhando dinheiro ilícito. Quando o problema ele é pesado. Quando é justamente filho primogênito, filho único. Então, quando é que você descobre que o problema ele é totalmente espiritual e não tem como tratar da forma natural? Quando você faz tudo pelaquela pessoa, mas ela não consegue usufruir de nada.
Quando é que você percebe que o problema, ele é totalmente espiritual? Quando você evita de todas as maneiras. Você diz, eu vou evitar de tudo para não ter briga, mas tem briga. Eu vou investir tudo nessa pessoa, mas você não consegue ver o retorno naquela pessoa. Quando você já tentou de tudo naquela área e você vê que porta nenhuma se abre naquela área. O porquê? Porque o problema é espiritual, não é natural. Então, quem não entende, por quê? Porque já vive o sistema do mundo. Vive por critérios humanos. Não acredita no mundo espiritual, na revelação que Deus explica. Então, ele até vê o problema, mas ele naturaliza. Ele naturaliza os problemas. Ele ora para que Deus resolva ajudar ele no problema. E não tirar ele do problema. É totalmente diferente. A pessoa sair do problema ou Deus ajudar eu estar no problema. Então aí o que é que acontece na vida dessa pessoa? Vai ganhando campo, vai ganhando território ali. Ela acredita ter resolvido o problema e o problema ele vai ganhando tempo para que arme na outra área da vida da pessoa. Então a pessoa releva ali que não tem problema na área financeira. O problema ele vai ver depois na área dos filhos, na área afetiva, e ele simplesmente vai naturalizar. Porque teólogos não crêem na Bíblia. Diz, basta aceitar Jesus e está tudo resolvido. E espíritas não crêem na Bíblia, não crêem em profecia, não crêem que o sonho existe alguma revelação, não crêem na visão. Quando ele vê o problema, ele simplesmente justifica aquele problema. Não crê que Deus fala. E se Deus fala, fala apenas com ele. Não precisa de Bíblia para eu saber sobre Deus. Basta eu crer no meu próprio Deus. Precisa de manual de vida. Entende? Para que você entenda que Deus, ele não trabalha com critérios humanos, critérios da Babilônia. Na Babilônia, não, ele trabalha assim. Por isso Daniel foi promovido, né? Daniel chegou na Babilônia e de escravo passou a ser governador. Porque o que é que você sabe fazer? É um homem eloquente, é um homem que tem revelação de Deus, um homem que soube desvendar os meus sonhos. Vou promover como governador. Mas ele, o rei da Babilônia, não acreditou em nada daquilo. Não acreditou, e quando Deus falou com ele, ele também não acreditou, virou lobisomem. Quem assistiu a novela do Rico e o Lázaro sabe do que eu estou falando aqui, né? Quer dizer, a maldição caiu toda no neto do rei da Babilônia. Caiu toda no neto do rei da Babilônia. O filho não conseguiu o reinado por muito tempo, morreu na mão do genro. Quer dizer, envolvido com bruxaria, com feitiçaria, desunião ali, e tá todo mundo cego no sistema babilônico. Porque para ele não tem revelação. O emocional para ele é simplesmente emocional. Sonho não é revelação de Deus. Onde a Bíblia toda fala de sonho, fala de profecia, fala de problema de geração, fala que Deus, é justamente isso que Deus faz. A maldição quando cai na vida do neto por ter pai, por ter avô bruxo e vó bruxa, vai precisar do pai ou da mãe para se posicionar ali. Então, o que é que geralmente essas pessoas fazem? Por a avó ser bruxa ou bruxo, joga o filho, para depois tentar jogar o neto. Para depois tentar jogar o neto. Porque não crê na Bíblia, tem que crer na religião. Né? A gente só pode lhe ajudar se você quiser. Você tem direito ao livre-árbitro. E a pessoa vivendo a maldição ali, que é o problema de geração. Dificilmente você vai ver família de espiritismo para você não ver toda essa maldição na família. Dificilmente você vai ver netos de bruxos para que ele não tenha vícios pesados, que não vá para prostituição, que não vá ganhar dinheiro ilícito. Dificilmente você vai ver isso, porque na maioria das pessoas que eu conheci no espiritismo, os netos têm problema. Tem problema com droga, tem problema de exercer a profissão, tem problema para se relacionar com as pessoas. E quando vai ganhar dinheiro da forma ilícita, no pecado.
Porque não crê que o problema ele já é de geração. Entende? Então, quem vive o sistema babilônico, o critério dele é humano. Então, ele acredita ter apenas conhecimento. Ah, conheço muitas mulheres. A mulher, que ela é promíscua, conheci muitos homens, variedade de homens. Eu sei muito bem como funciona a mente humana, a mente de homem, que homem não presta. Então, ela vai tratar por critérios humanos. Vai tentar ajudar os filhos por critérios humanos. Até que envolva a espiritualidade, a religião, mas pelos critérios dele, mas não com revelação de Deus. Não acreditando que esse problema, ele vai da vida dos avós para a vida dos netos. E como é que quebra isso? Como é que geralmente quebra isso? Já que é dos avós na vida do neto, né? Quer dizer, precisa da pessoa se posicionar ali, pai e mãe da pessoa. Se posicionar ali, deixar de crer no critérios humanos, critério de pessoas, dizer, eu já conheci, eu conheço o mundo. Então você vai ver que esse tipo de pessoa, ele fala muito de conhecimento. Conheço muitos lugares, muitas pessoas, muitas mulheres, é aquelas pessoas que dizem muito eloquente. Então você percebe que geralmente você vê pessoas que sofrem um problema de maldição, ela pode ter 10 casas, mas o filho tá ali pedindo esmola. Ela tem muito dinheiro, mas os filhos estão na droga. Os filhos estudou nos melhores colégios particulares. Pode falar 2, 3 línguas, mas não consegue exercer a profissão. Então, a maioria que ganha dinheiro no pecado vai dizer o quê? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Por quê? Porque tem critérios da Babilônia. São pessoas, geralmente, que tratam bem as pessoas pelo que elas têm. São pessoas que não querem abrir mão de nada. São pessoas que não querem mudar por nada. E aí ele vai ver que ele vai ter que se satisfazer apenas com coisas. Não gosta de pessoas. Não gosta de pessoas. Por isso eu expliquei para você o que é que Deus está explicando aqui na revelação. Do ferro com o barro. Entende? Misturado com sementes humanas, vão se unir-se-ão, mas não se ligarão. A maldição vai estar ali. Entende? Mas cada um vai viver pela sua razão. Eles vão querer assim. Ah, cada um tem direito ao seu livre-arbítrio. Ah, cada um só faz o que quer. Eu não me meto na vida de filho. Filho é independente. A maioria das avós, que são bruxas, ela domina os filhos, né? Os filhos têm medo, como era o meu caso, não quer enfrentar, esconde a vida, ou entra na religião por medo dos pais, né? E quando eles estão vendo, eles já estão vendo os problemas nos filhos. Então, é um puxando o outro. É um querendo entender a razão pela visão. Então, são sistemas babilônicos. Entende? Não sei se deu para você entender bem o que Deus explica aqui nessa revelação de Daniel, que é problema de geração. O rei da Babilônia promoveu Daniel, mas o que foi que ele entendeu ali? Pessoas que vivem nessa vida fútil, de futilidade, que vê que tem problema, que vê que tem algo errado, mas não quer entender. É isso que Deus explicou aqui a Daniel. O que foi que Nabucodonosor quis entender com Daniel? Mas antes, quando Daniel quis conversar com ele mais uma vez, que ele tinha que mudar, que ele tinha que buscar, ele disse, não, se eu tenho foi Deus que me deu. Eu sempre venci assim, sempre vivi assim, agora vou ter que mudar? Foi quando ele virou lobisomem, virou um animal, morou nas ruas por 7 anos, né? E quando voltou, que viu já a maldição plantada, o neto já querendo ser rei, querendo até tomar a vaga do próprio pai, querendo entender mais do que o pai das coisas. Aquela desunião terrível. Quem assistiu o Rick Lázaro sabe do que eu estou falando aqui. Quer dizer, vai apenas justificar, mas o problema de geração começou o quê? Com aquela vida fútil. Uma vida de futilidade. É cada um com uma visão, cada um com uma razão naquele reino, naquela casa. Cada um buscando como é que ele vê o mundo.
Então são pessoas totalmente eloquentes, outras que falam muito bem, outras que é muito viajada, outras que é muito estudada, muito entendida, outros que conhecem muito sobre a prostituição, que sabe tudo, mas quando estão vendo na vida deles, na casa dele, na família dele, como é que resolve a vida dos outros e não resolve a família dele? Vai apenas justificar. Se Deus deu o livre-árbitro, não é o que Deus diz? Que ele deu o livre-árbitro? Então, nós não podemos obrigar ninguém a querer a nossa religião. É assim que eles veem. É assim que eu ouvia muito. Entende? Não, ninguém obriga. Cada um tem direito ao seu livre-árbitro. Quer dizer, eles estão vendo, mas não estão entendendo. Por quê? Porque não querem entender. Porque pessoas que ela ama coisas, que ela ama o dinheiro, que ela não abre mão de nada, ela não se submete ao reino de Deus. Elas não conseguem entender assim. Porque tem esse critério da Babilônia. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Não sei se você já teve experiências pela visão de ver famílias de filhos e netos de espíritas, né, que tem que correr e largar tudo, que se envolveu com roubo, que se envolveu com tráfico, com briga com mulheres, que é aquela desordem, aquela bagunça, que teve que casar sem amor só para, geralmente alguns deles, né, casa sem amor só porque foi abandonado, foi frustrado, é aquela desunião familiar e eles, quando dá fé, tá vivendo o problema que ele é de geração. Mas quando se fala em Deus, se Deus deu livre-árbitro, vou eu viver esse livre-árbitro. Então não tem estrutura. É o que Deus explica. Quando estão vendo o problema que ele é de geração, eles não têm profundidade no conhecimento. Eles têm esse tipo de conhecimento. Conheço muitos lugares. Conheço muitas mulheres. Conheço muitas profissões. Mas quando é que você percebe que a pessoa, ela vive um problema de geração? Quando é que você percebe? Quando ela tem frustração na mesma área por 3 vezes. Principalmente por 3 vezes. A pessoa é travada ali. Então você investe. Você faz tudo. Você tenta tudo, mas você não vê nada mudar. Tá presa. Tá presa por quê? Porque quando vem dessa base de avós que é feiticeiro e o neto é neto único principalmente, filho único, é uma maldição pesada ali. Não tem como livrar aquela pessoa de um reino que ninguém quis ver. Ninguém quis ver, ninguém quis entender. Quis viver pelo um sentimento próprio, por uma razão própria. Quer dizer, eu tenho o meu, cada um faça o seu. Viu? Quando eu morrer, ninguém morre por mim, eu tenho que viver. Por quê? Porque é um reino dividido. São pessoas que não abrem mão de nada. O reino de Deus não é assim. E ele explica isso. Todos da Bíblia tiveram que abrir mão de alguma coisa. Por isso muita gente não quer Deus. Fala em Deus, mas não quer Deus. Não é que não esteja vendo o problema, é que não consegue entender o problema. Entende? São totalmente pessoas envolvidas pela visão, que vivem por uma razão própria. Elas são influenciadas por uma emoção. Elas vivem sem entender a razão das coisas. Então elas vão dizer do que elas entendem. Elas vão falar daquilo que ela entende. Mas elas não querem saber de ter esse tipo de entendimento. Porque o reino de Deus, ele trabalha em cima do entendimento. O reino de Deus trabalha na base do entendimento. Você precisa entender como é que funciona o mundo espiritual. A Babilônia não crê assim. Não vê assim. Não entende assim, não quer abrir mão de nada, vai viver pelo conhecimento. Então eu peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.